A discussão sobre o sigilo de documentos públicos está em alta no Congresso Nacional. Um projeto de lei que regulamenta o acesso à informação aguarda votação no Senado. Entre as polêmicas que envolvem essa proposta está o tempo em que o governo deve manter em segredo informações consideradas estratégicas para o Estado. Para contribuir com o debate, começa hoje aqui em Brasília um seminário que vai discutir o acesso à informação no Brasil e as experiências ao redor do mundo. Quem tem as informações é a repórter Luana Karen. Luana, bom dia. Bom dia, Catiúcia. Esse seminário está sendo promovido pela Controladoria Geral da União em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O evento terá a participação de especialistas que trabalham com o assunto do acesso à informação de vários países, entre eles os Estados Unidos, o México, o Chile e a Inglaterra. Ao meu lado, Guilherme Canella, coordenador de comunicação e informação da Unesco no Brasil. Bom dia, Guilherme. Como essa questão do acesso à informação pública afeta a vida do cidadão comum? Olha, bom dia primeiro a todos os telespectadores. Esse é um tema da mais central relevância para a vida de cada um dos cidadãos e cidadãs brasileiros, porque participar de maneira efetiva e qualificada na vida do país, na vida da cidade, na vida do Estado, depende de ter acesso às informações relevantes para isso. Então, a senhora que quer saber por que a matrícula do seu filho numa escola foi recusada, o senhor que quer saber a quantas andas o seu processo de aposentadoria no INSS, ou por que um determinado gasto público foi feito num hospital, tudo isso hoje não está devidamente regulamentado. Em quantos dias o funcionário público tem para oferecer a informação? O que acontece com ele se ele não oferecer? Como é que faz esse pedido? Então, todas essas questões estão sendo regulamentadas por esse projeto de lei que está sendo debatido pelo Senado. E eu acho que um demonstrativo da relevância desse tipo de lei é que hoje, no mundo todo, mais de 90 países têm leis como essa. Então, a Unesco está muito otimista com o Brasil ser mais um desses países que adotem esse tipo de regulamentação. A Unesco defende o acesso irrestrito às informações públicas, ou como que esse acesso deve ser feito? Olha, na verdade, o que a gente defende é que a cultura tem que ser a cultura do acesso, da transparência, e não a cultura do segredo e do sigilo. Porém, é evidente que algumas informações podem ser protegidas por sigilo. Por exemplo, as informações pessoais de cada indivíduo devem ser protegidas por sigilo. E aí há algumas exceções que devem estar claras na legislação, como é o caso do projeto que está no Senado. Por exemplo, informações sobre questões de soberania nacional, militares, etc. O importante é que haja uma regra clara de qual é o tempo de proteção dessas informações. Como e quem deve decidir qual é esse tempo de proteção e quem deve ter acesso? Olha, na verdade, tem diferentes fórmulas. Em alguns países existem órgãos reguladores independentes para fazer essa definição. Evidentemente que a lei já dá as principais características disso. E é claro que aí você tem os funcionários públicos de alta hierarquia que estão envolvidos, mas nessa direção, é claro que sempre haverá um grau de subjetividade. Por isso que as Nações Unidas recomendam que haja um tempo finito, limitado, que vai depender, evidentemente, do grau de sensibilidade daquele documento. Então, por exemplo, no caso brasileiro, está se propondo documentos confidenciais, reservados e ultra secretos. E para cada tipo de documento há uma quantidade de anos diferentes de proteção. Ok, Guilherme, obrigada pela sua participação no Repórter Brasil. Bom, o assunto está sendo debatido aqui em Brasília entre hoje e amanhã. Voltamos ao estúdio do Repórter Brasil.